O meu boa noite e saudações a todos e a todas que assistem os meus vídeos. Antes de iniciar com o meu assunto propriamente dito, que estou aqui com ele na tela do meu PC, eu vou traçar um comentário sobre o capital, né? Em um sistema capitalista, é claro que se visa sempre o lucro. Sem essa condição, um país não pode ser capitalista se não visar o lucro. E para visar o lucro, é claro que deve existir, na maioria, o setor privado. E o setor privado, existem as empresas, né, a comercialização, a montagem. Então, uma empresa, quando produz o seu produto, ela precisa gerar recursos, lucros, né, em cima do produto, não poderia ser diferente, né? E o comércio, quando vai negociar esses produtos, né, negociar o produto, vender, ele também necessita gerar lucros para manter o seu comércio. E também a montagem dos produtos, o montador também deve gerar lucro para manter o seu estabelecimento, né? Então funciona assim o sistema capitalista, né? É sempre geração de lucros. E para gerar lucros tem que haver vendas, né? E para haver vendas deverá haver consumo. Bom, isso aí é o comentário que eu farei. Agora vamos entrar no assunto propriamente dito, que é a parte técnica. Eu estou aqui com o esboço de um sistema, um motor de um veículo qualquer, né? Vou falar mais sobre a parte de entrada de ar e saída de ar em um sistema de combustão ou explosão, motor de combustão ou explosão, conforme estou mostrando aqui na tela. Eu tenho aqui o motor de explosão, tenho aqui um filtro para a entrada de ar, para poder alimentar o motor com ar e combustível, e depois a parte de escapamentos aqui. Bem, a situação é a seguinte: não necessitaríamos para o motor, não para a nossa situação de vida. Para o motor não seria necessário nem ter o filtro de ar e muito menos ter o escapamento. Por quê? Porque um filtro de ar, por mais bem elaborado que ele seja, ele vai gerar uma perda de eficiência no motor, ou seja, uma perda de potência. É mínima, mas o filtro de ar. Mas ele é necessário. Por que ele é necessário? Porque o ar não é puro, e um ar não sendo puro, ele vai reduzir o tempo de vida do motor, se entrar um ar impuro. Então, é um mal necessário o filtro de ar, para poder filtrar o ar, e o motor vai, digamos assim, vai respirar esse ar, né? Vai fazer sucção, chupar esse ar para as suas partes internas, para realizar a mistura ar-combustível. E no escapamento, para o motor é o mesmo princípio. Não necessitaria ter escapamento algum para o motor, não para os seres vivos. Para o motor não necessitaria ter escapamento. Por quê? Porque o escapamento é um inconveniente para o motor. É um empecilho, né? É uma resistência que causa na hora de exaurir os gases que são expelidos após a explosão interna no motor ou a combustão. Então, existe uma resistência à saída do gás para o escapamento.
Mas por que então se usa o escapamento, se não há necessidade para o motor? Bem, o escapamento não há necessidade para o motor, mas há necessidade para os seres vivos, não é? Os seres vivos em geral. Por quê? O motor, a explosão ou a combustão, após haver, né, o processo, né, de bombeamento interno, ele produz monóxido de carbono, o CO2, né? Ou seja, né, o monóxido de carbono, que é muito prejudicial para os seres vivos. Os seres vivos que não são vegetais, seres vivos animais. Porque para os vegetais o monóxido de carbono é benéfico, mas para os seres vivos animais não. Então, por isso, o sistema, a ciência e a engenharia resolveu colocar o escapamento, que é um mal necessário também, né? O escapamento ele tem duas finalidades que são fáceis de serem observadas. A primeira, para o ser humano, estou falando, agora já não é mais para o motor. Para o ser humano, a primeira foi colocado o escapamento para eliminar, ou seja, reduzir o ruído de saída da explosão. Porque para os ocupantes do veículo, digamos assim, é maléfico, né? O ruído de escapamento aberto, digamos, escapamento furado, aberto. Então, a finalidade do escapamento, em primeira instância, é reduzir o ruído, abafar o ruído, não é? E então, por esse motivo, se colocou o escapamento, não é? E então essa aí é a situação, por que se usa o escapamento. E o escapamento ele é um mal necessário, né? Porque se não tivesse o escapamento, para o motor seria muito melhor, né? Para ele expelir os gases dele, não ia encontrar resistência nenhuma, porque o escapamento, na verdade, com esses filtros que existem aqui, né, que é o escapamento final mais o catalisador, ele gera uma resistência e dificulta a saída dos escapes e, por conclusão, uma pequena perda de potência no motor, né? Bom, então o escapamento é necessário por esse motivo aí do ruído, né? Que se consta. Então ele vai, é o ruído, né? E também o monóxido de carbono. Foi resolvido o problema aí, colocando-se aqui na saída os motores modernos, agora os veículos modernos de uns 25 anos para cá, foi colocado um dispositivo que se chama catalisador cerâmico. Esse catalisador cerâmico ele é composto de filtros cerâmicos internos, né? Labirintos cerâmicos, que transforma uma grande porcentagem do monóxido de carbono em vapor d'água, uma grande porcentagem. Então esse aí é o objetivo do catalisador cerâmico. Ele transforma fisicamente em vapor da água, ou seja, em água, né? Como é uma água ainda quente que sai do escapamento, é em forma de vapor que sai para o escapamento. Já não sai mais quase o gás carbono, só sai a água vaporizada, não é? Então, o catalisador cerâmico ele funciona nesse sistema para que seja transformado o CO2 em vapor da água, ou seja, em H2O. Bem, agora eu vou falar sobre esse dispositivo aqui, que eu já ouvi falar, eu já ouvi comentários na internet sobre esse dispositivo. O que é esse dispositivo? Esse aqui é tal de sonda lambda, que nos veículos modernos, com os
o sistema processadores do motor, né, que processa os sinais no motores, eles são praticamente comandados por essa sonda lambda aqui, em alguns das suas instruções. Essa sonda lambda aqui, o único objetivo dela, ela não tem outro objetivo, por isso ela não pode ser colocado aqui depois do catalisador cerâmico, ela tem que ser colocado na saída dos 4 escapamentos, ou 6, ou 8, conforme o motor. Eu coloquei 4 aqui, que é uma versão assim mais utilizada, né? Então ela coloca a sonda lambda aqui internamente. Ela foi batizada assim popularmente como nariz eletrônico, né? O que a função dela é? Ela é um nariz eletrônico, ela vai medir a porcentagem, ou seja, o conteúdo de gás carbônico que existe aqui, a mistura que foi feita aqui, houve a explosão, ela vai coletar isso aqui, transformar em um sistema elétrico, essa coleção, e vai mandar para o controlador do processador eletrônico no motor. Ou seja, ela funciona no sistema como um sistema passivo, ou seja, primeiro acontece aqui, para depois ela receber o sinal e enviar para o processador corrigir a porcentagem de combustível injetado pelos bicos injetores, ou seja, o tempo de injeção ou um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do que a sonda captar aqui, a quantidade de CO2 ou a porcentagem de CO2 que foi calibrada regular já para sair aqui. Por isso essa sonda nunca pode ser do lado de cá, ela tem que ser do lado de cá, porque se fosse aqui ela ia cheirar, digamos assim, o H2O, então não ia funcionar, né? Ela funciona aqui porque ela é a quantidade de CO2 para que ela envie imediatamente esse sinal que ela está recebendo para corrigir o tempo de cada bico injetor que ele fica aberto, o spray dele, né? Esse tempo é um lapso, mas é controlado pela sonda. É ela que vai enviando o sinal para o processador para que o sistema ar combustível se processe de uma maneira uniforme e controlada conforme a calibragem dessa sonda. Por isso ela é muito importante. Um motor moderno de hoje, sem a sonda lambda, ele pode até funcionar, mas é com muita deficiência. Ele não vai ter regulagem, o motor não vai ser difícil ele entrar em funcionamento de manhã, ou ele perde a aceleração. Então é uma série de detalhes negativos, de informações negativas sem esse equipamento. No sistema antigo não necessitava isso, porque, como todos não, muitos já conhecem que o sistema a carburação era regulada com um parafusinho lá, com a chave de fenda, né? Um pouco de mais quantidade de combustível, um pouco menos, né? Para manter uma aceleração em marcha lenta, né? Hoje quem faz isso aí já não é mais a regulagem com parafuso, que nem existe mais. Hoje a regulagem é totalmente eletrônica através desse equipamento aqui. Por isso, a primeira batida na chave que nós damos no veículo já gera aqui um CO2, um monóxido de carbono, mas imediatamente ela já controla o motor, e nem o ocupante ou quem está dando a partida nem vai perceber que ela realizou esse trabalho passivo. Ou seja, primeiro ela espera acontecer para depois ela enviar o sinal falando que alguma coisa não está correta e precisa corrigir imediatamente. Então a sonda é para isso. Então, terminando, o motor ele próprio não necessita nem de filtro de ar. Se fosse uma entrada de ar puro, ele não necessitava de filtro de ar, e também muito menos de escapamento, né? Se existe o filtro de ar, é por causa da impureza do ar, e se existe o escapamento, é por causa do ouvido do ser humano, né? Como eu disse, o ouvido do ser humano é um ruído.
E também o CO2, o monóxido de carbono, é prejudicial para o ser humano, para o ser vivo animal, e muito benéfico para o ser vegetal, né? Quem já estudou ciências, alguma coisa, já sabe desse propósito aí, como que funciona o gás carbônico para as plantas, né? Ela é ao contrário dos seres vivos animais. Então, fica essa aí a minha colocação. Num próximo vídeo, eu vou falar sobre o sistema microcontrolador que controla o funcionamento do motor para que ele mantenha sempre a mesma precisão, seja, né, substituindo o combustível por um ou por outro, a sonda lambda vai corrigir imediatamente e vai fazer funcionar o motor através da própria sonda e do microcontrolador interno associado ao processador para gerar as informações necessárias e abrir e fechar ou fechar o bico injetor, porque a entrada de ar ela é uniforme, ela é conforme a aspiração do motor. Essa não tem controle de entrada de ar, o único controle que tem é a aceleração, que abre a borboleta um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do que vai se acelerar o carro. Porque quando nós aceleramos o veículo, o que nós fazemos? Nós simplesmente abrimos mais a borboleta da entrada de ar e o motor vai respirar mais ar e a sonda lambda manda abrir mais o combustível também para que a mistura ar-combustível seja sempre uniforme. Então, no próximo vídeo eu falarei sobre os microcontroladores utilizados nos processadores de veículos. Até mais, até lá então, e boa noite e muito obrigado.